a corrente de felicidade. Certa mãe, querendo deixar um testamento para seus filhos, resolveu criar uma destas correntes com os ensinamentos que achava mais importantes. A seguir, a lista que ela fez. Meu querido filho, esta é a melhor maneira de viver seus dias em paz. Por favor, siga meus conselhos. Número 1. Quando resolver dar alguma coisa, dar com alegria. Número 2. Decorar o seu poema favorito. Número 3. Não acreditar em tudo que lhe dizem. Não desacreditar em tudo que afirmam ser mentira. Número 4. Quando disser te amo, demonstrar com algum gesto. Número 5. Quando disser desculpa, olhar a outra pessoa diretamente nos olhos. Número 6. Acreditar em amor à primeira vista. Número 7. Acreditar em antipatia à primeira vista. Número 8. Nunca puxar o tapete dos outros. Geralmente, você também está em cima dele. 9. Viver apaixonadamente com todos os ferimentos que isso vai acarretar. Vale a pena. Número 10. Falar devagar e pensar rápido. 11. Não julgar uma pessoa por seus familiares. 12. Se perguntarem algo indiscreto, sorrir e dizer: por que você quer saber isso? A conversa geralmente para por aí. 13. Lembrar que o grande amor e as grandes conquistas significam grandes riscos. 14. Telefonar para sua mãe e dizer o quanto a ama. 15. Quando errar, não esquecer a lição e corrigir o que for possível. 16. Lembrar sempre de 3 coisas: respeito por você mesmo, pelos outros e pelos seus atos. 17. Não deixar as pequenas brigas destruírem as grandes amizades. 18. Quando atender o telefone, sorrir ao dizer alô. Quem está do outro lado da linha irá perceber. 19. Casar com alguém com quem gosta de conversar. 20. Jamais esquecer que na velhice podemos perder muita coisa, mas a capacidade de comunicação permanece intacta. 21. Ficar sozinho de vez em quando, mas apenas de vez em quando. 22. Ler mais, ver menos TV, fica mais fácil passar aos filhos o que você aprendeu. 23. Saber que o silêncio pode ser uma resposta. 24. Orar. O poder da oração é infinito. 25. Ler nas entrelinhas. Viver uma vida que permita olhar para trás e sorrir. 27. Em discussões com pessoas amadas, concentrar-se no presente e não trazer as feridas do passado. 28. Quando viajar, visitar um lugar onde ninguém mais da excursão foi. Este sempre será o seu lugar. 29. Você pode ter qualquer coisa, mas não pode ter tudo. 30. Lembre-se que seu caráter é um espelho do seu destino. 31. Aproveitar a sorte quando ela está a seu favor. 32. Se precisar disparar a flecha da verdade, primeiro molhe a sua ponta no mel. 33. Peça ajuda e saiba reconhecê-la. 34. Aprender todas as regras e transgredir algumas assim que for possível. 35. Escolha seus amigos e escolha seus inimigos. Não dê a qualquer um a honra de enfrentá-lo. 36. Quando alguém começar a lhe agredir verbalmente, não interrompa. Verá que a agressão se esvazia por si mesmo. Se respeitar estes conselhos, meu filho, você verá que sua vida será cheia de luz. Com muito amor, sua mãe. O conselho. A mãe levou seu filho a Mahatma Gandhi e implorou: por favor, Mahatma, diga ao meu filho para não comer muito açúcar porque faz mal à saúde. Gandhi, depois de uma pausa, pediu: traga o menino à minha presença daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos seus olhos. Gandhi olhou bem fundo nos olhos do garoto e disse: não coma muito açúcar porque faz mal à saúde.
Agradecida, mas perplexa, a mulher quis saber: por que me pediu 2 semanas? Podia ter dito a mesma coisa antes. E Gandhi respondeu: há 2 semanas eu estava comendo muito açúcar. Não posso aconselhar alguém se não sigo minhas próprias palavras. É preciso manter o diálogo. A esposa do rabino Yaakov era considerada por todos os seus amigos uma mulher muito difícil. Por qualquer pretexto, iniciava uma discussão. Yaakov, porém, nunca respondia às provocações, até que no casamento de seu filho Ismael, quando centenas de convidados comemoravam alegremente, o rabino começou a ofender sua mulher, mas de tal maneira que todos na festa puderam perceber. O que aconteceu? Perguntou Ismael quando os ânimos serenaram. Por que abandonou o costume de não responder às provocações de uma mãe? Veja como ela está mais contente, sussurrou o rabino. De fato, a mulher agora parecia estar se divertindo com a festa. Vocês brigaram em público. Não entendo nem sua reação nem a dela, insistiu o filho. Há alguns dias entendi que o que mais perturbava minha mulher era o fato de eu ficar em silêncio. Agindo assim, eu parecia ignorá-la, distanciar-me com sentimentos virtuosos e fazê-la sentir-se inferior. Já que a amo tanto, resolvi fingir perder a cabeça na frente de todo mundo. Ela viu que eu compreendia suas emoções, que era igual a ela, que ainda quero manter o diálogo, e agora sente-me mais próxima de mim. Um amor impossível. Conta a lenda que uma jovem mariposa, de corpo frágil e alma sensível, voava ao saber do vento, certa tarde, quando viu uma estrela muito brilhante e se apaixonou. Excitadíssima, voltou imediatamente para casa, louca para contar à mãe que havia descoberto o que era amor. Que bobagem, foi a resposta fria que escutou. As estrelas não foram feitas para que as mariposas possam voar em torno delas. Procure um poste ou um abajur e se apaixone por algo assim. Para isso nós fomos criados. Decepcionada, a mariposa resolveu simplesmente ignorar o comentário da mãe e permitiu-se ficar de novo alegre com sua descoberta. Que maravilha poder sonhar, pensava. Na noite seguinte, a estrela continuava no mesmo lugar e ela decidiu que iria subir até o céu, voar em torno daquela luz radiante e demonstrar seu amor. Foi muito difícil ir além da altura com a qual estava acostumado, mas conseguiu subir alguns metros acima do seu voo normal. Entendeu que, se cada dia progredisse um pouquinho, iria terminar chegando na estrela. Então, armou-se da paciência e começou a tentar vencer a distância que a separava de seu amor. Esperava com ansiedade que a noite descesse. É quando viu os primeiros raios da estrela, batia ansiosamente suas asas em direção ao firmamento. Sua mãe ficava cada vez mais furiosa. Estou muito decepcionada com minha filha, dizia. Todas as suas irmãs, primas e sobrinhas já têm lindas queimaduras nas asas provocadas por lâmpadas. Só o calor de uma lâmpada é capaz de aquecer o coração de uma mariposa. Você deveria deixar de lado estes sonhos inúteis e arranjar um amor que possa atingir. A jovem mariposa, irritada porque ninguém respeitava o que sentia, resolveu sair de casa. Mas no fundo, como aliás sempre acontece, ficou marcada pelas palavras de sua mãe e achou que ela tinha razão. Por algum tempo tentou esquecer a estrela e apaixonar-se pela luz dos abajures das casas suntuosas, pelas luminárias que mostravam as cores de quadros magníficos, pelo fogo das velas que queimavam nas mais belas catedrais do mundo. Mas seu coração não conseguia esquecer a estrela. Depois de ver que a vida sem seu verdadeiro amor não tinha sentido, resolveu retomar sua caminhada em direção ao céu. Noite após noite, tentava voar o mais alto possível, mas quando a manhã chegava, estava com o corpo gelado e a alma mergulhada na tristeza. Entretanto, à medida que ia ficando mais velha, passou a prestar atenção em tudo que via à sua volta. Lá do alto, podia enxergar as cidades cheias de luzes, onde provavelmente suas primas, irmãs e sobrinhas já tinham encontrado um amor. Viu as montanhas geladas, os oceanos com ondas gigantescas, as nuvens que mudavam de forma a cada minuto.
A mariposa começou a amar cada vez mais sua estrela, porque era ela quem a empurrava para ver um mundo tão rico e tão lindo. Muito tempo se passou e um belo dia ela resolveu voltar à sua casa. Foi então que soube pelos vizinhos que sua mãe, suas irmãs, primas e sobrinhas e todas as mariposas que havia conhecido já tinham morrido queimadas nas lâmpadas e nas chamas das velas, destruídas pelo amor que julgavam fácil. A mariposa, embora jamais tenha conseguido chegar à sua estrela, viveu muitos anos ainda, descobrindo toda noite algo diferente e interessante, e compreendendo que, às vezes, os amores impossíveis trazem muito mais alegrias e benefícios que aqueles que estão ao alcance de nossas mãos. A doação. A encarregada de uma igreja já ia fechar as portas do templo quando uma mulher entrou pedindo um pouco de azeite para o jantar de seu filho. A encarregada lembrou-se de que só tinha azeite necessário para o jantar do padre. Não tenho o suficiente, respondeu. Quando o padre chegou, ela comentou o que havia acontecido. O padre ficou furioso. Exigiu que fosse entregar o azeite para a vizinha. Ela recusou-se, dizendo: está escrito no Evangelho, estejais preparados, pois ninguém sabe a hora em que o noivo chega. O padre respondeu: quando o assunto envolve caridade com o próximo, não precisamos agir de acordo com o que está escrito. As três árvores. Conta uma antiga e conhecida lenda que 3 cedros nasceram nas outrora lindas florestas do Líbano. Como todos nós sabemos, os cedros levam muito tempo para crescer e estas árvores passaram séculos inteiros pensando sobre a vida, a morte, a natureza, os homens. Presenciaram a chegada de uma expedição de Israel enviada por Salomão e mais tarde viram a terra coberta de sangue durante as batalhas com os assírios. Conheceram Jezabel e o profeta Elias, inimigos mortais. Assistiram à invenção do alfabeto e deslumbraram-se com as caravanas que passavam cheias de tecidos coloridos. Um belo dia resolveram conversar sobre o futuro. Depois de tudo o que tenho visto, disse a primeira árvore, quero ser transformado no trono do rei mais poderoso da terra. Eu gostaria de ser parte de algo que transformasse para sempre o mal em bem, comentou a segunda. Por meu lado, queria que toda vez que olhassem para mim, pensassem em Deus, foi a resposta da terceira. Mas algum tempo se passou e lenhadores apareceram. Os cedros foram derrubados e um navio os carregou para longe. Cada uma daquelas árvores tinha um desejo, mas a realidade nunca pergunta o que fazer com os sonhos. A primeira serviu para construir um abrigo de animais e as sombras foram usadas para apoiar o feno. A segunda árvore virou uma mesa muito simples, que logo foi vendida para um comerciante de móveis. Como a madeira da terceira árvore não encontrou compradores, foi cortada e colocada no armazém de uma cidade grande. Infelizes, elas se lamentavam. Nossa madeira era boa e ninguém encontrou algo de belo para usá-la. Algum tempo se passou e numa noite cheia de estrelas, um casal que não conseguia encontrar refúgio resolveu passar a noite no estábulo que tinha sido construído com a madeira na primeira árvore. A mulher gritava com dores do parto e terminou dando à luz ali mesmo, colocando seu filho entre o feno e a madeira que o apoiava. Naquele momento, a primeira árvore entendeu que seu sonho tinha sido cumprido. Ali estava o maior de todos os reis da terra. Anos depois, numa casa modesta, vários homens sentaram-se em torno da mesa que tinha sido feita com a madeira da segunda árvore. Um deles, antes que todos começassem a comer, disse algumas palavras sobre o pão e o vinho que tinha diante de si. E a segunda árvore entendeu que naquele momento ela sustentava não apenas um cálice e um pedaço de pão, mas a aliança entre o homem e a divindade. No dia seguinte, 2 pedaços do terceiro cedro. No dia seguinte, retiraram 2 pedaços do terceiro cedro e o colocaram em forma de cruz. Deixaram-o jogado em um canto e horas depois trouxeram um homem barbaramente ferido que cravaram em seu lenho. Horrorizado, o cedro lamentou a herança bárbara que havia lhe deixado. Antes que 3 dias decorressem, porém, a terceira árvore entendeu seu destino. O homem que ali estivera pregado era agora a luz que tudo iluminava.
A cruz feita com sua madeira tinha deixado de ser um símbolo de tortura para transformar-se em sinal de vitória. Como sempre acontece com os sonhos, os cedros do Líbano tinham cumprido o destino que desejavam, mas não da maneira que imaginavam. A mãe e a caixa. A mulher viúva trabalhara a vida inteira. Ao aposentar-se, comprou uma fazenda para que seu filho a administrasse e resolveu passar o resto dos seus dias na varanda da casa principal. O filho trabalhou durante 3 anos, então começou a ficar com raiva. Minha mãe não faz nada, comentava com seus amigos. Passa sua vida olhando o jardim e me deixa trabalhar como um escravo para que eu possa alimentá-lo. Um dia, resolveu acabar com a situação injusta. Construiu uma grande caixa de madeira, foi até a varanda e disse: "Mamãe, por favor, entre aí." Ela obedeceu. O filho colocou a caixa em seu caminhão e foi até a beira de um precipício. Quando se preparava para jogá-la lá embaixo, escutou: "Meu filho, pode atirar-me do despenhadeiro, mas guarde a caixa. Você está dando exemplo aos seus filhos e eles vão precisar usá-la como você." Ensinando o cavalo a voar. Vamos dividir a palavra preocupação em 2 partes. Pré-ocupação, ou seja, ocupar-se de algo antes que aconteça. Tentar resolver problemas que ainda não tiveram tempo de se manifestar. Isso é uma perda de tempo. E ainda bem que existem muitas exceções, como o herói desta pequena história. O velho rei da Índia condenou um homem à forca. Assim que terminou o julgamento, o condenado pediu: "Vossa Majestade é um homem sábio e curioso com tudo que os seus súditos conseguem fazer. Respeita os gurus, os sábios, os encantadores de serpente, os faquires. Pois bem, quando eu era criança, meu avô me transmitiu a técnica de fazer um cavalo branco voar. Não existe mais ninguém neste reino que saiba isto, de modo que minha vida deve ser poupada." O rei imediatamente mandou trazer um cavalo branco. "Preciso ficar 2 anos com este animal", disse o condenado. "Você terá mais 2 anos", respondeu o rei meio desconfiado. "Mas se este cavalo não aprender a voar, você será enforcado." O homem saiu dali com o cavalo feliz da vida. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe em prantos. "Você está louco", gritava ela. "Desde quando alguém desta casa sabe como fazer um cavalo voar?" "Não se preocupe, minha querida mãe. Primeiro, nunca alguém tentou ensinar um cavalo a voar, e pode ser que ele aprenda. Segundo, o rei está muito velho e pode morrer nestes 2 anos. Terceiro, o animal também pode morrer, e eu conseguirei mais 2 anos para treinar um novo cavalo. Isso sem contar a possibilidade de revoluções, golpes de Estado e anistias gerais. Finalmente, se tudo continuar como está, eu ganhei 2 anos de vida em que posso fazer tudo o que tenho vontade. Você acha pouco?" Semente de mostarda. Certa mãe, desesperada com a morte do filho, procurou Buda. Pedia que a curasse da dor que tal perda provocava. "A cura é simples", disse Buda. "Chá com semente de mostarda." Mais tranquila, a mulher se preparava para ir ao mercado comprar as sementes quando Buda advertiu: "Mas as sementes têm de ser colhidas no jardim de uma casa onde seus habitantes nunca tenham perdido alguém que amavam." 2 anos depois, a mulher voltou. Então encontrou as sementes de mostarda?" perguntou Buda. "Eu estava fechada em minha dor. Não entendia que a morte é parte da vida", disse ela. "Mas descobri que tal jardim não existe. Todo mundo já perdeu uma pessoa querida, e todos sobreviveram ao sofrimento. Meu coração está em paz. Sei que posso conviver com a dor e seguir adiante. A natureza faz sua parte." A mãe disse para o filho: "Um dia você crescerá e deixará nossa casa, meu filho." O menino olhou a mãe, assustado, e disse que jamais faria isso. Jamais abandonaria aquela a quem tanto amava. "É uma lei da natureza e ela deve ser cumprida. Se você não partir, será muito pior." O garoto, com lágrimas nos olhos, perguntou: "Mas a natureza nos ensina também a evitar o sofrimento de dizer adeus." A mãe sorriu com a doçura:
A natureza é sábia, cura a alma da mesma maneira com que cura o corpo. Passamos por 3 estágios da doença do adeus. O primeiro é a negação. Eu não queria ir embora. Depois vem o desespero. Agora estou sozinho. Quem irá cuidar de mim? Finalmente vem a aceitação. Bem, era verdade. Preciso me acostumar com o meu próprio crescimento. Viver é ser capaz de seguir adiante, e isso não significa que estou amando menos as pessoas com quem sempre convivi. Se vivermos cada uma dessas etapas sem cortar caminho, a natureza se encarregará de fechar a ferida e devolver a alegria. Mas ela precisa do mesmo ingrediente necessário para curar os males do corpo: tempo. Nas asas de Ângela. Encontrei este texto na internet num lugar chamado As Asas de Ângela. É atribuído a uma carta escrita por uma mãe a seu filho. Eu aprendi que eu não posso exigir o amor de ninguém. Posso apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Que não importa o quanto certas coisas são importantes para mim, tem gente que não dá a menor importância e jamais conseguirei convencê-las. Que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos. Eu aprendi que posso usar meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso saber do que estou falando. Que eu posso fazer algo em 1 minuto e ter que responder isso pelo resto da vida. Por mais que você corte um pão em fatias, este pão continua tendo 2 faces, e o mesmo vale para tudo que cortamos de nosso caminho. Eu aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser, e devo ter paciência. Que eu posso ir além dos limites que eu própria me coloquei. Que eu preciso escolher entre controlar meu pensamento ou ser controlada por ele. Eu aprendi que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independente do medo que sentem. Que perdoar exige muita prática. E há muita gente que gosta de mim, mas que não consegue expressar isso, e eu preciso ajudá-las a mostrar que me amam. Eu aprendi que nos momentos mais difíceis, a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que ia tentar piorar minha vida. Que eu posso ficar furiosa, tenho o direito de me imitar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que seus sonhos são impossíveis. Será uma tragédia para o mundo se eu consigo convencê-la disso. Eu aprendi que meu melhor amigo vai me machucar de vez em quando e eu tenho que me acostumar com isso. Que não é o bastante ser perdoada pelos outros, eu preciso me perdoar primeiro. Que não importa o quanto meu coração esteja sofrendo, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias de minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu fiz quando adulta. Que numa briga eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não quero me envolver. Que quando 2 pessoas discutem, não significa que elas se odeiam. E quando 2 pessoas não discutem, não significa que elas se amam. Eu aprendi que por mais que eu queira proteger meus filhos, eles vão se machucar, e eu também serei machucado. Isso faz parte da vida. Que minha existência pode mudar para sempre em poucas horas por causa de gente que nunca vi antes. Que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábia. Eu aprendi que a palavra amor perde o seu sentido quando usada sem critério. Que certas pessoas vão embora de qualquer maneira. Que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas que eu acredito. Eu aprendi que custa muito ser como sempre sonhei, mas espero que você, meu filho, lute tanto quanto tenha lutado para conseguir isso. A dor. O autor Léo Buscaglia foi certa vez convidado a ser jurado de um concurso numa escola cujo tema era a criança que mais se preocupa com os outros. O vencedor foi um menino cujo vizinho, um senhor de mais de 80 anos, acabara de ficar viúvo. Ao notar o velhinho no seu quintal, em lágrimas, o garoto pulou a cerca, sentou-se no seu colo e ali ficou por muito tempo. Quando voltou para sua casa, a mãe lhe perguntou o que dissera ao pobre homem.
Nada, disse o menino. Ele tinha perdido sua mulher, e isso deve ter doído muito. Eu fui apenas ajudá-lo a chorar, pagando o preço justo. Marianne havia reunido seus amigos para jantar e estava cozinhando um suculento pedaço de carne. De repente, percebeu que o sal havia terminado. Chamou seu filho. Vai até a aldeia e compre sal, mas pague um preço justo por ele, nem mais caro nem mais barato. O filho ficou surpreso. Compreendo que não deva pagar mais caro, mamãe, mas se puder barganhar um pouco, por que não economizar algum dinheiro? Numa cidade grande, isto é aconselhável. Mas numa cidade pequena como a nossa, toda a aldeia será destruída. Quando os convidados que tinham assistido à conversa quiseram saber por que não se devia comprar o sal mais barato, Marianne respondeu: quem vender o sal abaixo do preço deve estar agindo assim porque precisa desesperadamente de dinheiro. Quem se aproveitar dessa situação estará mostrando desrespeito pelo suor e pela luta de um homem que trabalhou para produzir algo. Mas isso é muito pouco para que uma aldeia seja destruída. Também, no início do mundo, a injustiça era pequena, mas cada um que veio depois acrescentou algo, sempre achando que não tinha muita importância. E vejam onde terminamos chegando hoje. Desejos na velhice. Descobri este poema de Jane Joseph num quadro na casa do meu ex-agente americano e naquela época fiz minha própria adaptação para o português. Quando ficar velha, quero usar púrpura com chapéu vermelho que não combina e fica ridículo. Vou gastar dinheiro em uísque, usarei luvas no verão e me queixarei que falta manteiga em casa. Vou sentar-me no meio-fio quando estiver cansada, comerei todas as ofertas do mercado, tocarei as campainhas dos vizinhos, arrastarei meu guarda-chuva nas grades da praça e só assim me sentirei vingada por ter sido tão séria durante toda a minha juventude. Vou andar de chinelos, arrancar flores do jardim dos outros e cuspir no chão. Vou usar roupas horríveis, engordar sem culpa, comer 1 quilo de salsichas no almoço ou passar uma semana só na base do pão e picles. Mas, como ainda sou jovem, preciso de um tipo de roupa que me deixe seca em caso de chuva, tenho que pagar o aluguel, não posso dizer palavrão na rua, sirvo de exemplo para a infância, preciso ler jornal, estar informada e convidar meus conhecidos para jantar. Entretanto, será que não deveria começar a treinar já? Assim, ninguém vai ficar chocado quando de repente eu ficar velha e começar a usar a púrpura. Dando o exemplo, a mãe perguntou ao rabino Dov de Meseritech: como devo educar meu filho? Ele deve imitar os homens piedosos que dedicam sua vida a Deus? Deve seguir o caminho dos homens cultos que procuram entender a vontade do Altíssimo? A senhora deve educá-lo para que sempre mantenha sua alma de criança. Mas como? Ele precisa crescer, adaptar-se ao mundo de modo que consiga realizar seus sonhos. E uma criança não sabe nada disso, ainda não aprendeu o que é uma realidade. A senhora está muito enganada, porque a criança possui 3 qualidades que nunca devíamos esquecer, disse Dov. Está sempre alegre sem razão, está sempre ocupado e quando deseja qualquer coisa, sabe exigi-la com insistência e determinação. Necessidade de receber. Um lenhador, acostumado ao trabalho árduo de derrubar árvores, terminou casando-se com uma mulher que era exatamente o seu oposto. Delicada, suave, capaz de fazer lindos bordados com seus dedos gentis. Orgulhoso de sua esposa, ele passava o tempo todo na floresta, fazendo seu trabalho de modo que nada faltasse em casa. Viveram juntos por muitos anos, tiveram 3 filhos que cresceram, estudaram, casaram-se e foram viver em lugares distantes, como aliás acontece na maioria das vezes. O casal continuava na mesma cabana, mas enquanto o homem sentia-se cada vez mais forte por causa do seu trabalho, a mulher começou a definhar. Já não bordava mais, perdeu o apetite, não fazia suas caminhadas diárias e viu desaparecer toda a alegria de sua vida.
Seu estado de saúde agravou-se de tal maneira que já não se levantava mais da cama. O marido já não sabia o que fazer. Uma noite, quando uma febre alta fez com que o rosto de sua esposa ficasse de uma palidez quase mortal, ele tocou com suas mãos fortes os dedos delicados da mulher e começou a chorar. Não me deixe, dizia, soluçando. A mulher teve forças para dizer no meio dos delírios provocados pela febre: mas por que você chora? Porque eu preciso de você. Os brilhos nos olhos da mulher pareciam retornar. E só agora você está me dizendo isso? Eu achei que quando nossos filhos cresceram e partiram, minha vida perdeu sentido. Você sempre foi tão independente. Eu tinha vergonha de recebê-lo, disse o lenhador. Sempre achei que não merecia tudo o que fez por mim. A partir deste dia, a mulher voltou a recuperar sua saúde, recomeçou a andar na floresta e fazer seus bordados. Sua vida voltara a ter sentido, porque quando alguém precisava dela, alguém era capaz de receber a melhor coisa que podia dar: o seu amor. Sonho de mãe. Conta Roberto Chiniaski que uma mãe judia tentou educar seu filho da maneira mais tradicional possível. O rapaz, porém, tinha uma personalidade forte e fazia apenas aquilo que o coração lhe indicava. Quando morreu, ela foi direto para o céu, já que tinha sido um exemplo de dedicação na terra. Ali chegando, contou às outras mães sua agonia com o filho e descobriu que nenhuma delas estava satisfeita com os caminhos que seus descendentes haviam seguido. Depois de dias de conversa, em que lamentavam não terem sido fortes o suficiente para controlar a família, o grupo viu Nossa Senhora passando. Aquele ali conseguiu educar seu filho, disse uma das mães. Imediatamente todos se dirigiram até a Virgem Maria e elogiaram a carreira de Jesus. Ele foi um sábio, disseram. Cumpriu tudo o que tinha sido destinado, andou no caminho da verdade, não se desviou um só minuto e até hoje é motivo de orgulho para sua família. Vocês têm toda a razão, respondeu Nossa Senhora. Mas, para falar a verdade, meu sonho era que ele tivesse um diploma de médico. O amor cura. Li no jornal sobre uma criança, em Brasília, que foi brutalmente espancada pelos pais. Como resultado, perdeu os movimentos do corpo e ficou sem fala. Internada no hospital de base, ela foi cuidada por uma enfermeira que lhe dizia diariamente: eu te amo. Embora os médicos garantissem que não conseguiria escutá-la e que seus esforços eram inúteis, a enfermeira continuava a repetir: eu te amo, não se esqueça. 3 semanas depois, a criança havia recuperado os movimentos. 4 semanas depois, voltava a falar e sorrir. A enfermeira nunca deu entrevistas e o jornal não publicava seu nome. Mas fica aqui o registro para que não esqueçamos nunca. O amor cura. Um conto de fadas. Maria Emília Voz, uma peregrina de Santiago, conta a seguinte história. Por volta do ano 250 a.C., na China antiga, um certo príncipe da região de Tindizado estava às vésperas de ser coroado imperador. Antes, porém, de acordo com a lei, ele deveria se casar. Como se tratava de escolher a futura imperatriz, o príncipe precisava encontrar uma moça em quem pudesse confiar cegamente. Aconselhado por um sábio, ele resolveu convocar todas as jovens da região para encontrar aquela que fosse a mais digna. Uma velha senhora, serva do palácio há muitos anos, ouvindo os comentários sobre os preparativos para a audiência, sentiu uma grande tristeza, pois sua filha alimentava um amor secreto pelo príncipe. Ao chegar em casa e relatar o fato à jovem espantou-se ao ouvir que ela também pretendia comparecer. A senhora ficou desesperada. Minha filha, o que você fará lá? Estarão presentes apenas as mais belas e ricas moças da corte. Tire esta ideia insensata da cabeça. Eu sei que você deve estar sofrendo, mas não transforme o sofrimento em uma loucura. E a filha respondeu: querida mãe, não estou sofrendo e muito menos fiquei louca. Sei que jamais poderei ser a escolhida, mas é minha oportunidade de ficar pelo menos alguns momentos perto do príncipe. Isso já me faz feliz.
mesmo sabendo que meu destino é outro. À noite, quando a jovem chegou ao palácio, lá estavam efetivamente todas as mais belas moças, com as mais belas roupas, as mais belas joias, e dispostas a lutar de qualquer jeito pela oportunidade que lhes era oferecida. Cercado de sua corte, o príncipe anunciou o desafio. Darei para cada uma de vocês uma semente. Aquela que, dentro de 6 meses, me trouxer a flor mais linda, será a futura imperatriz da China. A moça pegou sua semente, plantou-a num vaso e, como não tinha muita habilidade na arte da jardinagem, cuidava da terra com muita paciência e ternura, pois pensava que, se a beleza das flores surgisse na mesma extensão de seu amor, ela não precisava se preocupar com o resultado. Passaram-se 3 meses e nada brotou. A jovem tentou um pouco de tudo, falou com lavradores e camponeses que ensinaram os mais variados métodos de cultivo, mas nenhum deu resultado. A cada dia sentia-se mais longe do seu sonho, embora seu amor continuasse tão vivo como antes. Por fim, os 6 meses se esgotaram e nenhuma flor nasceu. Mesmo sabendo que nada tinha para mostrar, ela estava consciente de seu esforço e dedicação durante todo aquele tempo, de modo que comunicou à sua mãe que retornaria ao palácio na data e hora combinadas. Secretamente sabia que este seria seu último encontro com o bem-amado e não pretendia perdê-lo por nada neste mundo. Chegou o dia da nova audiência. A moça apareceu com seu vaso sem planta e viu que todas as outras pretendentes tinham conseguido bons resultados. Cada uma tinha uma flor mais bela do que a outra, das mais variadas formas e cores. Finalmente vem o momento esperado. O príncipe entra e observa cada uma das moças com muito cuidado e atenção. Após passar por todas, ele anuncia o resultado e indica a filha de sua serva como sua nova esposa. Todos os presentes começaram a reclamar, dizendo que ele escolheu justamente aquela que não tinha conseguido cultivar nenhuma planta. Foi então que, calmamente, o príncipe esclareceu a razão do seu desafio. Esta foi a única que cultivou a flor que a tornou digna de se tornar uma imperatriz, a flor da honestidade. Todas as sementes que entreguei eram estéreis e não podiam nascer de jeito nenhum. A ordem natural. Um homem muito rico pediu ao mestre Zen um texto que fizesse lembrar o quanto era feliz com a sua família. O mestre Zen pegou um pergaminho e com uma linda caligrafia escreveu: o pai morre, a mãe morre, o filho morre, o neto morre. Como? Disse furioso o homem rico. Eu lhe pedi alguma coisa que me inspirasse, um ensinamento que fosse sempre contemplado com respeito pelas minhas próximas gerações. E o senhor me dá algo tão depressivo e deprimente como estas palavras? O senhor me pediu algo que sempre lhe fizesse lembrar a felicidade de viver junto à sua família. Se sua mulher falecer, o senhor ficará triste para sempre. Se o seu filho morrer antes dos pais, todos serão devastados pela dor. Se o seu neto morrer, será uma experiência insuportável. Entretanto, se sua família for desaparecendo na ordem que coloquei no papel, isso trata-se do curso natural da vida. Assim, embora todos passem por momentos de dor, as gerações continuarão e seu legado demorará. Assim, embora todos passem por momentos de dor, as gerações continuarão e seu legado demorará muito tempo. Alguém saberia a diferença? A mãe levava seus 2 garotos para jogar minigolf na bilheteria. Na bilheteria quis saber o preço. R$ 5 para os adultos, 3 para maiores de 6 anos, abaixo de 6 anos a entrada é grátis. Bem, um deles tem 3, o outro 7. Então pago a do mais velho. A senhora é tola, disse o bilheteiro. Podia ter economizado R$ 3 dizendo que o mais velho tinha menos de 6. Eu nunca saberia a diferença. Pode ser, mas os garotos saberiam, e o mau exemplo
gravado para sempre. De volta ao paraíso. Ramesh perguntou à sua mãe: por que existem pessoas que saem facilmente dos problemas mais complicados, enquanto outros sofrem por problemas muito pequenos? Ela simplesmente sorriu. Sua avó me contou uma história e eu gostaria de repassar para você. Era uma vez um sujeito que viveu amorosamente toda a sua vida. Quando morreu, todos na terra tinham certeza de que sua alma iria direto para o céu. Mas, naquela época, o céu não havia ainda passado por um programa de qualidade total. A recepção não funcionava muito bem. A moça que recebeu deu uma olhada rápida nas fichas em cima do balcão e, como não viu o nome dele na lista, lhe orientou para seguir em direção ao inferno. E como no inferno ninguém exige crachá, nem convite, qualquer um que chega é convidado a entrar, o sujeito entrou e foi ficando. Alguns dias depois, Lúcifer chega furioso às portas do paraíso para tomar satisfações com São Pedro. Isso que você está fazendo é puro terrorismo. Sem saber o motivo de tanta raiva, Pedro pergunta do que se trata. Um transtornado Lúcifer responde: você mandou aquele sujeito para o inferno e ele está me desmoralizando. Chegou escutando as pessoas, olhando-as nos olhos, conversando com elas. Agora está todo mundo dialogando, se abraçando e se beijando. O inferno não é lugar para isso. Por favor, traga esse sujeito para cá. Quando a mãe terminou de contar a história, olhou com carinho para seu filho Ramesh e disse: viva com tanto amor no coração que, se por engano você parar no inferno, o próprio demônio lhe trará de volta para o paraíso. O general e a mãe. Durante a Guerra da Coreia, uma aldeia foi invadida por um batalhão. Seu comandante, o general Pung, pediu que todos deixassem suas casas. A maior parte dos habitantes, morrendo de medo, partiu imediatamente do lugar. Entretanto, uma jovem mulher e seu filho recém-nascido permaneceram no tosco barraco que lhe servia de casa. O general foi até lá. Eu disse para todos abandonarem o lugar. Meu filho está doente, não pode viajar, disse a mulher. Enquanto ele não estiver curado, não me moverei daqui. O general, furioso, gritou: como você, uma simples camponesa, ousa desafiar minhas ordens? Não sabe que posso atravessá-la com uma espada sem sequer piscar meus olhos? E a mulher respondeu: para defender meu filho, eu consigo que sua espada me atravesse sem também piscar meus olhos. Impressionado com a coragem daquela mãe, o general Pung permitiu que ela ficasse até que o filho estivesse curado. O pato e a gata. Um dos discípulos perguntou ao mestre Sufi, Shans Tabrizi: como o senhor entrou na vida espiritual? Minha mãe dizia que eu não era bastante louco para ser internado num hospício, nem bastante santo para entrar no mosteiro, respondeu Tabrizi. Então resolvi dedicar-me ao sufismo, onde aprendemos através da meditação livre. E como explicou isso a sua mãe? Com a seguinte fábula: alguém colocou um patinho para que uma gata tomasse conta. Ele seguia sua mãe adotiva por toda parte, até que, um dia, os dois foram parar diante de um lago. Imediatamente o patinho entrou na água. A gata, desesperada, gritava na margem: saia daí, você vai morrer afogado. Mas o patinho respondeu: não, mamãe, descobri o que me faz bem e sei que estou no meu ambiente. Vou continuar aqui, mesmo que a senhora nunca tenha mergulhado em um lago e não saiba como isso é bom. A nuvem e a duna. Bruno Ferreira escreve: todo mundo sabe que a vida das nuvens é muito movimentada, mas também muito curta. E vamos a mais uma história. Uma jovem nuvem nasceu no meio de uma grande tempestade no mar Mediterrâneo, mas sequer teve tempo de crescer ali. Um vento forte empurrou todas as nuvens em direção à África. Assim que chegaram ao continente, o clima mudou. Um sol generoso brilhava no céu
e embaixo se estendia a areia dourada no deserto do Saara. O vento as continuou empurrando em direção às florestas do sul, já que no deserto quase não chove. Entretanto, assim como acontece com os jovens humanos, também acontece com as jovens nuvens. Ela resolveu desgarrar-se da família para conhecer o mundo. "O que você está fazendo?" reclamou sua mãe. "O deserto é todo igual. Volte para a formação e vamos até o centro da África, onde existem montanhas e árvores deslumbrantes." Mas a jovem nuvem, rebelde por natureza, não obedeceu. Pouco a pouco foi baixando de altitude até conseguir planar em uma brisa suave e generosa perto das areias douradas. Depois de muito passear, reparou que uma das dunas estava sorrindo para ela. Viu que ela também era jovem, recém-formada pelo vento que acabara de passar. Na mesma hora, apaixonou-se por sua cabeleira dourada. "Bom dia", disse. "Como é viver aí embaixo? Tenho a companhia das outras dunas, do sol, do vento e das caravanas que de vez em quando passam por aqui. Às vezes faz muito calor, mas dá para aguentar. E como é viver aí em cima? Também existe o vento e o sol, mas a vantagem é que posso passear pelo céu e conhecer muita coisa. Para mim, a vida é curta", disse a duna. "Quando o vento retornar das florestas, irei desaparecer. E isso lhe entristece. Me dá a impressão de que não sirvo para nada. Eu também sinto o mesmo. Assim que um novo vento passar, irei para o sul e me transformarei em chuva. Entretanto, esse é meu destino." A duna hesitou um pouco, mas terminou dizendo: "Sabe que aqui no deserto nós chamamos a chuva de paraíso. Eu não sabia que podia me transformar em algo tão imponente", disse a nuvem orgulhosa. "Já escutei várias lendas contadas por velhas dunas. Elas dizem que, após a chuva, nós ficamos cobertas de ervas e de flores. Mas eu nunca saberei o que é isso, porque no deserto chove muito raramente." Foi a vez da nuvem ficar hesitante, mas logo em seguida tornou a abrir seu largo sorriso. "Se você quiser, eu posso lhe cobrir de chuva. Embora tenha acabado de chegar, estou apaixonada por você e gostaria de ficar aqui para sempre. Quando a vi pela primeira vez no céu, também me enamorei", disse a duna. "Mas se você transformar sua linda cabeleira branca em chuva, terminará morrendo." "O amor nunca morre", disse a nuvem. "Ele se transforma, e eu quero mostrar-lhe o paraíso." E começou a acariciar a duna com pequenas gotas. Assim permaneceram juntas por muito tempo, até que um arco-íris apareceu. No dia seguinte, a pequena duna estava coberta de flores. Outras nuvens que passavam em direção à África achavam que ali estava parte da floresta que andavam buscando e despejavam mais chuva. 20 anos depois, a duna havia se transformado num oásis que refrescava os viajantes com a sombra de suas árvores. Tudo porque, um dia, uma nuvem apaixonada não tivera medo de dar sua vida por causa do amor. A prece e as crianças. Um pastor protestante, depois de constituir família, não tinha mais tranquilidade para orar. Certa noite, ao ajoelhar-se, foi perturbado pela brincadeira das crianças na sala. "Manda os meninos ficarem quietos", gritou. Assustada, a mulher obedeceu. Desde então, sempre que o pastor chegava em casa, todos ficavam em silêncio no momento da reza. Mas sentia que Deus não o escutava mais. Uma noite, no meio da prece, perguntou ao Senhor: "O que está havendo? Tenho a paz necessária e não consigo orar." E um anjo respondeu: "Ele escuta palavras, mas não escuta mais os risos. Ele nota a devoção, mas não vê mais a alegria." O pastor levantou-se e de novo gritou para a mulher: "Manda as crianças brincarem, elas fazem parte da reza." E suas palavras tornaram a ser ouvidas por Deus. O afeto. Bloomfield soube que o pai fora hospitalizado de repente. Enquanto viajava para New York, pensava que tinha chance de fazer com que esta visita fosse diferente das demais. "Sempre tive medo de mostrar o meu afeto a meu pai e minha mãe.
Sempre quis manter a mesma distância prudente que eles mantinham comigo, talvez preocupados em me dar a disciplina necessária para enfrentar a vida. Mas quando vi meu pai na cama, cheio de tubos, dei-lhe um abraço. Ele se surpreendeu. Abraça-me também, papai, eu pedi. Ele me havia educado dizendo que um homem nunca demonstra seus sentimentos. Mas insisti. Papai levantou os braços e me tocou. Ali estava eu, pedindo a meu pai que me mostrasse o quanto me queria, embora eu já soubesse. Senti suas mãos na minha cabeça e pela primeira vez escutei as palavras que seus lábios jamais haviam pronunciado. Te amo. E a partir do momento em que teve coragem de mostrar o seu amor, recuperou sua vontade de viver. A menina e a cobra. Uma garota voltava para casa, situada no alto de uma montanha. Chovia a cântaros, o vento frio soprava e trovões pipocavam a cada segundo. Quando já estava quase chegando ao seu destino, sentiu algo roçando seus pés. Ao olhar para baixo, viu que era uma cobra. Eu estou quase morrendo, disse a serpente. Está muito frio, não há comida nesta montanha. Por favor, me proteja. Mas você é uma cobra, pode me matar com seu veneno. Coloquei-me debaixo do seu casaco, salve minha vida e eu serei sua melhor amiga. Apesar da tempestade, a menina parou e começou a refletir. Olhou a pele dourada e verde da serpente e disse para si mesma que jamais tinha visto algo tão belo. Pensou o quanto deixaria com inveja os seus amigos de classe ao aparecer como uma cobra que a defenderia de tudo. E finalmente disse, está bem, eu vou salvá-la, porque todos os seres vivos merecem carinho. E colocou-a em sua bolsa. Assim que chegou em casa, sua mãe teve um ataque de nervoso. Como é que ousava trazer uma serpente para casa? Mas a menina, certa de que tinha encontrado uma nova companheira, fez um escândalo tão grande que a mãe terminou por ceder e deixou-a ficar com o animal. A cobra ficou amiga da menina, serviu para assustar as pessoas agressivas no colégio, fez companhia nos dias solitários. Até que uma noite, quando ela estava fazendo suas lições, sentiu uma dor aguda no pé direito. Ao olhar para baixo, viu que a cobra a havia mordido. Você é venenosa, gritou, vou morrer logo. A cobra não disse nada. Como você fez isso comigo? Eu salvei sua vida. Aquele dia, quando você se abaixou para me salvar, sabia que eu era uma cobra, não sabia? Eu também estava consciente de que cedo ou tarde as cobras terminam sendo animais muito perigosos. Sem dizer mais nada, voltou à floresta. Assim como a menina, muitas vezes nós achamos que podemos mudar a natureza das coisas, mas é bom lembrar que geralmente os mais velhos conhecem melhor o perigo, porque já viveram muito. Os pedidos. A mulher caminhava por um centro comercial quando viu uma loja nova. Ao entrar, levou um susto. Deus em pessoa estava atendendo no balcão. Pode pedir o que quiser, disse Deus. Depois de pensar um momento, ela virou-se para o Altíssimo. Quero que meu filho seja feliz, disse. Que tenha paz, dinheiro e amor. Que viva uma vida piedosa e vá para o céu quando morrer. Deus abriu alguns potes que estavam na prateleira, tirou vários grãos de dentro e estendeu para a mulher. Entregue para o seu filho. Mas o que é isso? Aí estão as sementes de tudo que me pediu, e elas terão que crescer com ele. Aqui nós não vendemos os frutos. A mulher e a fatalidade. Um tradicional conto sufi. Há muitos anos, numa pobre aldeia chinesa, vivia uma mulher com seu filho. Seu único bem material, além da terra e da pequena casa de palha, era um cavalo que havia sido herdado de seu marido quando este falecera. Um belo dia, o cavalo fugiu, deixando a mulher sem o animal para lavrar a terra. Seus vizinhos, que a respeitavam muito por sua honestidade e diligência, vieram até sua casa para dizer o quanto lamentavam o ocorrido. Ela agradeceu a visita, mas perguntou, como vocês podem saber o que ocorreu? Foi uma desgraça na minha vida. Alguém comentou baixinho com um amigo. Ela não quer aceitar a realidade. Deixemos que pense o que quiser.
desde que não se entristeça com o ocorrido. E os vizinhos foram embora, fingindo concordar com o que haviam escutado. Uma semana depois, o cavalo retornou ao estábulo, mas não vinha sozinho. Trazia uma bela égua como companhia. Ao saber disso, os habitantes da aldeia, alvoroçados porque só agora entendiam a resposta que a mulher lhes havia dado, retornaram à sua casa para cumprimentá-la por tanta sorte. Você antes tinha apenas um cavalo e agora possui 2. Parabéns, disseram. Muito obrigada pela visita e pela solidariedade de vocês, respondeu a mulher. Mas, como vocês podem ver, saber o que ocorreu é uma bênção na minha vida. Desconcertados e achando que aquela senhora estava ficando louca, os vizinhos foram embora, comentando no caminho: será que esta camponesa não entende que Deus lhe enviou um presente? Passado um mês, o filho da camponesa resolveu domesticar a égua, mas o animal saltou de maneira inesperada e o rapaz caiu de um mau jeito, quebrando uma perna. Os vizinhos retornaram à casa da mulher, levando presente para o moço ferido. O prefeito da aldeia solenemente apresentou as condolências das autoridades locais, dizendo que todos estavam muito tristes com o que tinha acontecido. A mulher agradeceu a visita e o carinho de todos, mas perguntou: como vocês podem saber se o que ocorreu foi uma desgraça na minha vida? Esta frase deixou a todos estupefatos, pois ninguém pode ter a menor dúvida de que um acidente com um filho é uma verdadeira tragédia. Ao saírem dali, diziam uns aos outros: realmente, uma mulher solitária e viúva enlouquece rapidamente. Seu único filho pode ficar coxo para sempre e ela ainda tem dúvidas se o que ocorreu é uma desgraça. Alguns meses transcorreram e o Japão declarou guerra à China. Os emissários do imperador percorreram todo o país em busca de jovens saudáveis para serem enviados à frente de batalha. Ao chegarem na aldeia, recrutaram todos os rapazes, exceto o filho da viúva, que estava com uma perna quebrada. Nenhum dos rapazes retornou vivo. O filho se recuperou, os 2 animais deram crias que foram vendidas e renderam um bom dinheiro. A mulher passou a visitar seus vizinhos para consolá-los e ajudá-los, já que tinham se mostrado solidários com ela em todos os momentos. Sempre que algum deles se queixava, ela dizia: como sabe se isso é uma desgraça? Se alguém se alegrava muito, ela perguntava: como sabe se isso é uma bênção? E os homens daquela aldeia entenderam que, além das aparências, a vida tem outros significados. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Bem legal. E gostaria de falar novamente com vocês que o vídeo vai ficar gravado aqui com a minutagem de cada título. São várias crônicas, então vocês podem pegar, né? Ir lá aqui na descrição do vídeo e clicar naquela que mais te interessou e escutar, que já vai te mandar direto para o minuto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do livro e não se esqueçam de curtir, compartilhar, deixar um comentário aqui, crítica, sugestão, tá? Pode deixar aqui seu comentário para você não deixar de acompanhar também todas as atrações da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. Uma boa noite a todos e até a próxima!